Seu cartão foi recusado, senhor. A frase cortou o burburinho do supermercado Esperança como um trovão. Alguns clientes riram, outros cochicharam. Mas ninguém ali sabia que aquele momento mudaria 2 vidas para sempre. O homem de terno discreto e olhar exausto hesitou por um segundo. Álvaro Mendes, um dos empresários mais ricos do país, olhou para o visor da maquininha incrédulo. O sistema havia falhado, mas para ele era mais do que um problema técnico. Era um alerta. Atrás dele, uma menina de olhos vivos e sandálias gastas segurava a mão da avó. Ela observava tudo em silêncio, até decidir agir. Aninha, com apenas 10 anos, abriu sua bolsinha da Cinderela e começou a contar moedas uma a uma, com a inocência de quem ainda acredita no bem. Eu posso pagar... O caixa inteiro parou. A pequena usava suas economias, guardadas para comprar um presente de aniversário, para ajudar um estranho. Um gesto simples, mas que daria início a uma jornada de cura, amor e transformação que ninguém imaginava. Naquele instante, 2 almas partidas se reconheceram. E nada mais seria como antes. O relógio marcava 18h47, quando Álvaro Mendes desceu de seu carro blindado preto, discretamente estacionado na rua paralela à Avenida Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Seus olhos cansados, escondidos atrás de óculos escuros, vasculharam o entorno do modesto supermercado Esperança. Ele estava atrasado para mais uma reunião, mas sentia uma urgência estranha. Uma fome que não era só física. Entrou. O chão de cerâmica gasta. Os ventiladores barulhentos presos ao teto e a iluminação fluorescente fria contrastavam com os ambientes luxuosos em que costumava circular. Mas naquela tarde abafada de novembro, aquilo parecia mais real do que qualquer sala de reuniões. Pegou uma cesta vermelha e caminhou pelos corredores. Arroz, leite, enlatados, pão francês ainda morno. Era tudo para lembrar de como vivia antes de ter dinheiro. Uma tentativa de reencontrar algo que havia perdido, mas não sabia o quê. A fila do caixa estava grande. Atrás dele, uma senhora de expressão doce segurava uma sacola reaproveitada e, ao lado dela, uma garotinha magra, de vestido florido e mochila da Cinderela desbotada. Observava os doces próximos ao caixa com uma mistura de desejo e resignação. Chegou sua vez. Boa tarde. Débito, por favor, disse, entregando o cartão preto, elegante e sem limites. A caixa, uma jovem com tatuagens no braço e um olhar impaciente, passou o cartão. Erro. Ela tentou de novo. Erro. Senhor, tá recusando aqui. Tem outro? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Álvaro franziu o senho, surpreso. Não é possível. Pode tentar crédito? Também não passou, moço. Alguns murmúrios começaram atrás. Um rapaz com boné murmurou alto. Eita, o ricaço tá liso. Risos contidos. Olhares de julgamento. A moça do caixa começou a perder a paciência. Vai levar ou não? Tem fila, sabe? Álvaro, ainda incrédulo, pegou o celular. Mas não havia sinal. Respirou fundo, olhando para a fila. Pensou em deixar tudo ali e sair em silêncio. Mas antes que pudesse agir. Moço, eu posso pagar? A voz era suave, infantil. Um som puro no meio do caos. Todos olharam. A menininha da mochila da Cinderela se aproximou e abriu a bolsa com zíper quebrado. Tirou várias moedas de R$1, 0,50 e algumas notas amassadas de R$2. Eu tenho R$80, acho que dá. A caixa parou. A senhora, provavelmente a avó, tentou impedi-la. Aninha não. Isso é para comprar seu presente. Mas vó, ele parece triste. Aninha estendeu as moedas e começou a contar, uma a uma, com calma e seriedade. Ninguém ousou interromper. A caixa, já sem seu ar sarcástico, apenas observava, muda. O supermercado inteiro mergulhou num silêncio reverente. Álvaro ficou paralisado. Aquela criança pagava por ele sem pedir nada, sem saber quem ele era, sem esperar agradecimentos, apenas por empatia. Senhor, aceita? Perguntou a menina. Ele se abaixou, tocando de leve no ombro dela. Por que você faria isso por mim? Porque parece que o senhor precisava mais do que eu. Álvaro não conseguiu responder. Apenas olhou nos olhos dela, cheios de inocência e força. Algo dentro dele, que estava adormecido há muito tempo,
Se quebrou. A caixa, agora com um sorriso tímido, finalizou a compra. Tá pago. Quer nota fiscal? Álvaro pegou as sacolas, ainda atordoado. Olhou para a senhora que agora abraçava a menina com lágrimas nos olhos. Qual o nome dela? Aninha. Ana Clara, na verdade. E o seu? Lourdes. Dona Lourdes. Posso acompanhar vocês até a saída? Dona Lourdes hesitou. Mas algo no olhar daquele homem dizia que ele não era só um cliente qualquer. E eles saíram juntos. Do lado de fora, o céu ameaçava chover. Álvaro observou as ruas estreitas, os fios expostos, os portões enferrujados. Algo naquela simplicidade doía e curava, ao mesmo tempo. Aninha o olhou de novo, como quem enxergava além do terno, do carro caro, da aparência. Tio, só promete que vai sorrir mais? Ele sorriu, pela primeira vez em muito tempo. E naquele sorriso, o primeiro fio invisível se teceu entre dois mundos tão distantes, e agora, inevitavelmente ligados. No dia seguinte, o sol mal havia se levantado quando Álvaro estacionou novamente na Vila Esperança. A noite anterior não lhe permitira descanso. As palavras da menina, "Parece que o senhor precisava mais do que eu", ecoaram em sua mente como um sino distante, reverberando nas paredes de sua alma. Ele queria devolver o dinheiro, ajudar, fazer algo, mas acima de tudo, precisava entender por que aquele gesto mexera tanto com ele. Afinal, não faltava nada em sua vida. Ou faltava? Com uma sacola em mãos, ele entrou novamente no supermercado Esperança. A caixa do dia anterior, Maia, estava lá, mascando chiclete e organizando moedas no caixa. "Bom dia", disse Álvaro, tirando os óculos escuros. Ela o olhou, demorou alguns segundos e arregalou os olhos. "Ué, o senhor voltou? Hoje o cartão vai passar?" A frase veio carregada de ironia, mas com um sorriso mais leve. Ele riu. "Provavelmente sim, mas não vim comprar. Vim perguntar se a senhora e a menina de ontem vêm sempre aqui." Maia ergueu uma sobrancelha. "Olha, não sei se posso dar informação assim, né? Vai que o senhor é maluco. Rico maluco, então? Entendo. Só queria agradecer de verdade. E, se possível, devolver o dinheiro dela." Bom, ela se chama Aninha, né? E mora ali na Travessa dos Coqueiros, perto da igreja. Quase todo mundo aqui conhece. Mas... Maia se inclinou. "O senhor tá mesmo mexido, hein? Nunca vi homem rico olhar pra gente com esse olho molhado aí." Álvaro sorriu com o canto da boca envergonhado. "Talvez eu tenha me esquecido de como é olhar as coisas de perto." Ao sair, alguns moradores já começavam a observá-lo. Aquele homem de sapato caro, terno leve, mesmo no calor e jeito educado, destoava da paisagem. Na padaria, um senhor comentou: "Aquele ali não é o dono da Tec Mendes? Vi no jornal esses dias." A notícia começava a se espalhar. Do outro lado do bairro, Aninha desenhava em seu caderno velho, de capa rasgada, uma cena do supermercado. Ela havia feito questão de memorizar tudo. As cores das sacolas, o jeito do moço, até o rosto da moça do caixa que riu e depois ficou séria. "O senhor vai voltar, vó?" "Quem, filha?" "O moço do supermercado. Aquele que estava triste." "Ah, não sei. Gente assim passa e esquece a gente. A vida deles é corrida demais para lembrar da nossa." Mas Aninha balançou a cabeça convicta. Ele não esqueceu. Eu vi no olhar dele. No final da tarde, Álvaro finalmente encontrou a casa. Um pequeno sobrado com paredes descascadas, roupas penduradas no varal e um cheiro de comida simples vindo da cozinha. Ele hesitou. Apertou a campainha. Dona Lourdes atendeu, com o olhar desconfiado e o corpo semi-encoberto pela porta. "Boa tarde. Me desculpe aparecer assim. Eu sei quem o senhor é. Vi no jornal outro dia. Empresário, bilionário, famoso, cartão recusado. Aí vem aqui? Tá perdido?" O tom era defensivo, frio. "Não, só queria devolver o dinheiro da sua neta. E agradecer pessoalmente." Ela cruzou os braços. "Minha neta não fez aquilo esperando o dinheiro de volta. Ela fez porque é assim. E se o senhor vier aqui querendo pagar gentileza com dinheiro, tá na casa errada." Álvaro ficou sem reação. O orgulho daquela mulher era imenso. E familiar. Parecia com o de sua própria mãe, que criara 3 filhos com dignidade, mesmo sem um centavo no banco. "Eu entendo. Mas
Será que posso falar com a Aninha? Só um minutinho? Ela tá fazendo o dever. E não precisa ver ninguém hoje. Obrigada pela visita, doutor. Volte pro seu mundo. A gente se vira aqui. E antes que ele pudesse insistir, a porta foi fechada. Ficou ali por alguns segundos, parado, olhando a parede rachada da casa. Respirou fundo. Voltou para o carro, sentindo algo que não experimentava há anos. Frustração. Não a frustração de negócios, de números ou projetos fracassados, mas aquela de não conseguir alcançar alguém com o coração. Enquanto isso, atrás da janela da sala, Aninha espiava pelas frestas da cortina e sorriu. Ela sabia. Ele voltaria. O céu estava encoberto no sábado de manhã quando Álvaro Mendes retornou à Vila Esperança, desta vez sem carro, sem terno, sem alarde. Vestia calça jeans simples, camiseta polo e tênis branco já um pouco sujo da caminhada. Queria passar despercebido. Queria sentir o chão. No caminho até a Travessa dos Coqueiros, notou detalhes que nunca vira. Os cachorros soltos, as crianças brincando com latas como bolas, os anúncios colados em postes, vendo bolo por encomenda, aulas de reforço, procura-se emprego. A vida ali era crua, mas pulsava com dignidade. Parou diante da casa de Dona Lourdes e hesitou novamente. Mas antes que pudesse tocar a campainha, ouviu uma vozinha familiar vindo do lado. Tio Álvaro? Era Aninha, sentada no degrau, com um livro de colorir no colo e lápis de cera espalhados ao redor. Você voltou, disse ela, sorrindo como se tivesse certeza disso desde o início. Eu prometi que sorriria mais, lembra? Ela fez que sim com a cabeça. E depois, como se fosse a coisa mais natural do mundo, puxou um banquinho de plástico e apontou. Quer sentar um pouco? Vó saiu para comprar pão. Ele sentou. Sentiu o corpo relaxar de uma forma que não acontecia nem nas poltronas ergonômicas do escritório. Isso é seu? Perguntou, apontando para o desenho. É o supermercado. Aqui é a moça do caixa. Aqui é você. E aqui sou eu, com as moedinhas. O desenho era simples, mas carregado de emoção. Álvaro o observou em silêncio, sentindo os olhos arderem. Você é uma artista, sabia? Aninha sorriu, tímida. E então, como quem muda de assunto de forma natural, ela disse. A senhora Lúcia, da igreja, disse que meu pai era muito parecido com o senhor. Álvaro virou o rosto devagar, intrigado. Seu pai? Ele e a mamãe morreram num acidente. Faz 3 anos. Um caminhão bateu no ônibus. A gente estava indo visitar um parente no interior. Só eu fiquei viva. Estava dormindo no colo da mamãe. Aquela frase o atingiu como um soco no estômago. Não havia lágrimas no rosto da menina. Ela dizia com serenidade, como quem aprendeu cedo demais a conviver com a perda. E desde então mora só com a sua avó? A avó é firme, sabe? Às vezes brava, mas é boa. Ela diz que Deus deixou a gente viva uma para outra, mas está ficando cansada. A coluna dela dói. Ela chora escondido, mas eu ouço. Álvaro sentiu um nó na garganta. Aquela menina carregava o mundo nos ombros. E ainda sorria. E você? Sonha com o quê? Eu queria ser médica. Para cuidar da avó. E das crianças da favela. Tem muita gente que não tem hospital nem remédio. Só que é caro estudar, né? E a gente mal tem para comida às vezes. A sinceridade desarmava qualquer resistência. Ela não pedia nada, só contava. E isso fazia tudo doer mais fundo. Do outro lado da rua, Maia, a caixa do supermercado, passava com uma sacola de pão. Viu Álvaro e acenou discretamente. Dona Lourdes apareceu pouco depois, surpresa ao ver os dois conversando. Vejo que achou o caminho de novo. Me desculpe por vir sem avisar, mas queria só conversar com a Aninha. Nada mais. E conseguiu o que queria? Ele hesitou. Olhou para a Aninha. Acho que sim, e muito mais. Naquela noite, Álvaro sentou no escritório de seu apartamento de cobertura. Pegou uma folha de papel comum, escreveu poucas linhas, dobrando com cuidado. Colocou dentro de um envelope e, no dia seguinte, o entregou pessoalmente à diretora da escola estadual, Dona Carmen Lúcia, a mesma onde Aninha estudava. No envelope, apenas dizia: para a menina que me ensinou o que é riqueza de verdade. E junto, um depósito anônimo com valor suficiente para reformar toda a escola, comprar uniformes, merenda, material didático
e garantir bolsas integrais para os alunos com melhores notas. Aninha não sabia ainda, mas o mundo ao redor dela estava prestes a começar a mudar. E tudo começou com 80 rallies em moedas e um coração gigante. Era segunda-feira. No mundo corporativo de São Paulo, as reuniões corriam como máquinas. Mas Álvaro Mendes, pela primeira vez em anos, ignorava todas as mensagens da diretoria. Estava com outro foco: conhecer de verdade quem era Ana Clara, Aninha, e como ela sobrevivia com a avó num dos bairros mais negligenciados da cidade. Na mesa de sua cozinha ampla, abriu o notebook. Em poucos minutos, contratou discretamente uma assistente social de confiança para levantar informações públicas sobre a escola, as condições da comunidade e, principalmente, sobre Dona Lourdes. No mesmo dia, à tarde, ele voltou à Vila Esperança. Nada de seguranças, nada de disfarces. Apenas um homem tentando reencontrar o que há muito havia esquecido. Passou pela frente da escola estadual Dona Carmen Lúcia. O muro descascado, os portões enferrujados e o uniforme surrado das crianças contrastavam com o brilho nos olhos dos pequenos. Pela grade, viu Aninha brincando de professora, com um graveto na mão e um grupo de coleguinhas ouvindo atentamente. Uma professora se aproximou e perguntou desconfiada: "Está procurando alguém?" "Desculpe, eu só passei por aqui. Aquela garotinha, Ana Clara?" "Ah, a Aninha. Uma joia. Inteligente, carinhosa. Mesmo sem material, é uma das melhores da turma. A avó dela é guerreira, mas já está bem cansada. Ela mesma já disse que não sabe até quando vai aguentar." Álvaro agradeceu e foi embora, com o coração ainda mais pesado. Popá. Nos dias seguintes, voltou à comunidade várias vezes. Às vezes, só observava. Outras, se permitia conversar com moradores, comprar pão na padaria, sentar num banco da praça. Uma vez viu Dona Lourdes saindo da farmácia com um papel amassado e expressão frustrada. O atendente explicou: "Ela vem ver preço de remédio para pressão, mas nunca compra. Fica só olhando e indo embora." Em outra ocasião, Maia, a caixa do supermercado, o abordou: "Doutor Álvaro, tá virando morador da quebrada?" Ele sorriu: "Tô tentando entender melhor esse mundo." "Entender? Não é tão difícil. Aqui, a gente se vira com pouco. O difícil é quem tem muito lembrar como é viver com quase nada." A frase ficou na mente dele por horas. Na sexta-feira daquela semana, Álvaro subiu os 4 andares do prédio onde Aninha morava. Dessa vez, Dona Lourdes não o recebeu com frieza. Estava cansada demais para resistir. "O senhor vai continuar vindo aqui até quando?" "Até eu entender por que aquela menina mexeu tanto comigo." Dona Lourdes suspirou. Colocou 2 copos com água na mesa da cozinha simples e começou a falar. Sobre o acidente, sobre o hospital, sobre o medo, sobre a dor de criar uma neta sozinha, com uma aposentadoria de R$ 1.100 e uma hérnia de disco que a fazia acordar chorando de madrugada. "Mas a gente não reclama. Deus tem sido bom. E Aninha é minha força. Se eu cair, ela segura." Álvaro ouviu em silêncio, sem interromper, sem propor soluções. Pela primeira vez, ele estava ali só como ouvinte. E isso era tudo o que Dona Lourdes precisava. No final, antes de sair, deixou um envelope sobre a mesa. "Não é dinheiro. É só um presente para Aninha. Um livro que ela vai gostar." E saiu, sem esperar agradecimento. Dona Lourdes abriu. Era um exemplar antigo de O Pequeno Príncipe. E na dedicatória, Álvaro havia escrito: "Só se vê bem com o coração. Foi você quem me ensinou isso." Naquela noite, Aninha dormiu abraçada ao livro, e pela primeira vez em semanas, Dona Lourdes dormiu sem dor. No dia seguinte, Álvaro voltou para seu apartamento. Sentou-se diante da janela panorâmica com vista para os arranha-céus e se deu conta. Tudo aquilo, por mais impressionante que fosse, parecia vazio agora. Ele sentia falta de um corredor apertado, de uma menina com lápis de cera e de uma senhora com olhos duros, mas coração mole. Estava claro. Sua vida estava prestes a mudar, mesmo que ele ainda não soubesse como. O tempo parecia passar mais devagar na Vila Esperança. Enquanto o resto da cidade se atropelava em buzinas, reuniões e notificações, ali tudo seguia num ritmo quase sagrado, o do sobreviver com dignidade. Na segunda-feira pela manhã, Álvaro apareceu na escola novamente.
desta vez levando consigo uma caixa discreta, que entregou pessoalmente à diretora. Dentro havia mochilas novas, lápis de cor, cadernos, uniformes sob medida e kits de higiene. Tudo cuidadosamente escolhido com a ajuda da assistente social que ele contratara, que agora atuava informalmente como ponte entre seus gestos e o anonimato que ele fazia questão de manter. "Isso não é do governo, é?" perguntou a diretora, surpresa. "Não, é um presente anônimo, para que as crianças estudem com mais dignidade. Posso saber de quem? Prefiro que não. O importante é que elas recebam." A diretora acenou com a cabeça, respeitando. Ela sabia. Às vezes, os maiores gestos não têm nome. Naquela tarde, Aninha chegou em casa com uma empolgação que Dona Lourdes não via há tempos. "Vó, você não acredita! A escola ganhou um monte de coisas novas. Mochila nova, material, até lanche diferente. É mesmo, minha filha. E tudo foi doado por uma pessoa que não quis dizer quem é. A diretora falou que foi alguém que acredita na gente, acredita na escola pública." Dona Lourdes apertou os olhos desconfiada. "Foi o tal do Álvaro, não foi?" Aninha fez que não com a cabeça, mas o sorriso no canto da boca entregava a suspeita. Medicage disse no fim de semana, Maia organizava o caixa do supermercado quando viu Álvaro entrar. Sozinho, como sempre. Comprou poucos itens. Café, pão, um jornal. "O senhor virou vizinho oficial?" "Tô começando a achar que sim," ele respondeu, sorrindo. "E aí, vai continuar bancando o anjo da favela no sigilo?" Ele parou. Aquilo o desarmou. "Como você sabe?" "Doutor, a gente aqui é pobre, mas não é bobo. O material na escola, os remédios na farmácia, até o uniforme da escolinha de futebol que apareceu do nada, tudo começou depois que o senhor chegou." Álvaro não negou, apenas abaixou os olhos. "Não faço isso para ser visto." "Eu sei, mas às vezes ser visto é o que mais cura." Ele não respondeu. Saiu com o jornal debaixo do braço, a mente girando. No domingo, ele voltou à casa de Dona Lourdes, mas encontrou o portão fechado. Um vizinho disse que ela havia passado mal e estava no posto de saúde com Aninha. Sem pensar, Álvaro correu até o posto. Chegando lá, viu a cena que nunca esqueceria. Aninha sentada num banco, segurando a mão da avó com força, tentando sorrir apesar do medo no olhar. "O que houve?" "Pressão muito alta," respondeu uma enfermeira. "Mas já está estável. Ela vai ter que tomar remédio contínuo. Só que está em falta aqui." Álvaro não pensou duas vezes. "Eu resolvo." Dona Lourdes, ao vê-lo, tentou protestar. "Eu não pedi." "Eu sei, mas eu ofereço. Como amigo." Ela respirou fundo. Pela primeira vez, não resistiu. "Só se não for em nome de favor. Aqui a gente troca afeto. Nunca esmola." Álvaro estendeu a mão. "Então tá combinado. Você cuida de mim com café e conselhos. E eu ajudo com o resto." Ela riu. Pela primeira vez. Naquela noite, Álvaro ligou para a irmã, Beatriz, com quem quase não falava. "Lembra da mãe?" "Claro, por quê?" "Lembra de como ela cuidava dos outros com nada. Mas fazia parecer tudo." Beatriz fez silêncio do outro lado. "Tá voltando no tempo, Álvaro?" "Talvez. Ou talvez esteja finalmente chegando no lugar certo." No dia seguinte, Aninha acordou e encontrou sobre seu travesseiro um envelope com seu nome. Dentro, uma carta. "Querida Aninha, você me deu 80 Harleys, mas o que me deu vale mais que qualquer fortuna. Você me deu coragem. Prometo nunca mais esquecer do que é amar sem esperar nada em troca. Seu amigo, Álvaro." Ela sorriu, segurando o papel contra o peito. E pela primeira vez, percebeu que nem todo milionário era vazio por dentro. O calor da primavera paulistana batia forte naquela sexta-feira. Álvaro, já familiar com as calçadas irregulares e ladeiras da Vila Esperança, subia com 2 sacolas de compras, o suor escorrendo sob a gola da camisa simples. Havia prometido levar mantimentos para Dona Lourdes, já que ela precisava repousar após a crise de pressão da semana anterior. Ao chegar, foi recebido com o sorriso caloroso de Aninha, que correu para abraçá-lo. "Tio Álvaro, a avó tá melhor. Ela até fez bolo de fubá. Que sorte a minha," respondeu, retribuindo o abraço. Mas ao entrar, o clima mudou. Dona Lourdes, sentada à mesa com um envelope na mão, o observava com olhos duros. O envelope estava aberto, e o conteúdo espalhado à frente. Extratos de transferências, recibos, doações.
Tudo aquilo que Álvaro fizera em silêncio, sem jamais se identificar. A senhora da escola me contou, começou ela. Disse que não podia mais esconder, que o anônimo era você. Álvaro se aproximou devagar. Eu só queria ajudar. Ajudar ou pagar para aliviar a própria culpa. Retrucou cortante. O silêncio foi cortante. Aninha, sem entender, observava os dois com olhos arregalados. Dona Lourdes, eu nunca quis ofender a senhora. Muito menos comprar a afeição de vocês. Mas comprou, Álvaro. Comprou respeito, gratidão, admiração, tudo com dinheiro. Dinheiro que resolve o que dá para ver, mas não toca o que está lá dentro. Não é verdade, não é? Então por que escondeu? Porque fez tudo às escondidas. Ele respirou fundo, sentindo a garganta apertar. Porque eu tinha medo. Medo de parecer arrogante. Medo de ser rejeitado. Medo de vocês pensarem que eu só sei dar com a carteira. A raiva de Dona Lourdes começou a ceder, substituída por algo mais denso. Tristeza. Meu filho, a gente aqui não precisa de salvador. Precisa de presença, de constância, de quem olha no olho e fica mesmo quando tudo está desabando. Álvaro se sentou à mesa, abaixando a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha de verdade. Eu nunca aprendi a dar sem tentar consertar tudo, porque no meu mundo, tudo se resolve com uma ligação, com um cheque. Mas vocês me ensinaram algo maior, e eu errei de novo, tentando acertar. Aninha se aproximou devagar, puxou a mão dele e disse baixinho: Você não precisa consertar nada, tio. Só precisa ficar. Dona Lourdes o olhou. Os olhos endurecidos agora estavam marejados. Então fica, sem tentar resolver tudo, sem tentar pagar. Só fica. Ele assentiu. E naquele gesto silencioso, o confronto se transformou em pacto. No final da tarde, sentaram-se os três na calçada, com copos plásticos de suco de caju e o cheiro do bolo de fubá no ar. As crianças jogavam bola na rua, a vizinhança cochichava, mas ninguém mais se espantava com a presença daquele homem rico entre eles. Tem um ditado que minha mãe dizia, comentou Dona Lourdes, quebrando o silêncio. Quem muito quer dar, precisa aprender a receber. Talvez seja a sua vez, Álvaro. Receber o quê? Amor sem mérito, amizade sem agenda, lar sem contrato. Ele sorriu, os olhos brilhando. Então me ensina, porque eu tô pronto para aprender. Naquela noite, Álvaro voltou para casa e pela primeira vez, desligou o celular corporativo antes de dormir. Do outro lado da cidade, Aninha desenhava mais uma cena. Ela, a avó e Álvaro, sentados na calçada com copos de suco e risadas no ar. Acima deles, um sol grande, sorridente. Sem saber ao certo por quê, ela escreveu no canto da folha: Família é quem fica mesmo quando você não tem nada a oferecer. O Natal se aproximava. As luzes improvisadas enfeitavam algumas casas da Vila Esperança, e a comunidade ganhava um brilho especial, não pelo consumo, mas pela união que os desafios forjavam. Na casa de Dona Lourdes, Aninha recortava enfeites de papel colorido, enquanto Álvaro tentava montar um presépio com peças emprestadas da igreja. Essa cabeça aqui é do São José, né? Perguntou ele, atrapalhado com as miniaturas. Não, tio, é do boi, riu Aninha, tapando a boca. Dona Lourdes, do sofá, ria também, segurando o celular com dificuldade para registrar a cena. Quem diria, o magnata montando presépio com papelão, provocou divertida. Nunca tive um de verdade, confessou ele. Sempre foi de vitrine, com neve falsa, luz de LED e zero significado. Pois agora tem. Aqui é de verdade. E é nosso. Na noite da ceia, a casa estava cheia. Vizinhos próximos, amigos da escola, a diretora, Maia, a caixa do supermercado e até o pastor da igreja. A mesa simples, com toalha florida e comidas feitas com esforço coletivo, era mais farta do que qualquer banquete em mansão. Mas o que ninguém sabia era que Álvaro tinha preparado uma surpresa. Após a oração, ele pediu 1 minuto de atenção. Levantou-se com um envelope nas mãos. A multidão silenciou. Esse ano, eu aprendi mais do que em todas as minhas décadas de vida. Aprendi que riqueza não é o que se acumula, mas o que se compartilha. E que família é quem te acolhe mesmo quando você chega sem nada para oferecer. Todos o observavam com carinho. Dona Lourdes apertou a mão de Aninha.
Por isso hoje eu quero contar uma verdade que guardei até agora. O silêncio ficou pesado. Álvaro inspirou fundo. Eu descobri que conheci o pai da Aninha. Há mais de 20 anos, trabalhei com ele por um curto período numa empresa de tecnologia. Ele era estagiário. Chamava-se Mauro. Tinha um brilho raro e um sonho de mudar o mundo. Dona Lourdes levou a mão à boca. Mauro, meu filho. Sim, quando vi a Aninha pela primeira vez, achei que era coincidência. Mas quanto mais conhecia vocês, mais reconhecia traços dele. E só depois de pesquisar, conversar e confirmar, entendi que esse reencontro não foi acaso. O ambiente ficou em choque. Alguns murmuravam baixinho. Eu não sou parente direto, mas fui tocado por ele naquela época. Ele me ajudou quando eu estava à beira de desistir de tudo. E agora, parece que Deus me deu a chance de devolver essa dívida, por meio da filha dele. Dona Lourdes chorava em silêncio. Aninha, confusa, apenas segurava a mão do tio Álvaro. Então, tudo o que eu fiz, cada gesto, foi não só por gratidão, mas por amor. Amor que começou muito antes de eu entender o porquê. Ele se ajoelhou diante da menina e abriu outro envelope. Lá dentro, uma pasta escolar colorida, com um laço. Aninha, essa aqui é sua bolsa integral para estudar no Colégio Municipal Bento Júnior, o melhor da Zona Leste. Mas só se você quiser. Eu sei que suas amigas são da escola pública. Então, se não quiser, tudo bem. A gente arruma outra forma de te ajudar a crescer do seu jeito. Ela olhou para a avó, depois para ele. Posso pensar? O tempo que quiser. Você decide o seu caminho. Naquele instante, Maia levantou um copo de refrigerante. A menina que salvou um bilionário e nos lembrou o que é amor verdadeiro. Todos aplaudiram. E Álvaro chorou, pela primeira vez em público. Assanem Bela deu a área mais tarde, já a sós com ele, Aninha perguntou. Tio Álvaro, você vai continuar na nossa vida? Ele a abraçou com força. Agora vocês são minha vida. Dona Lourdes, da porta, completou com voz embargada. Que bom que você voltou, Álvaro. Porque a gente não perde só filhos. Às vezes, a vida nos devolve outros. E assim, o vazio que há anos crescia dentro dele foi preenchido. Na manhã seguinte à ceia de Natal, a casa de Dona Lourdes ainda exalava cheiro de bolo, risadas e esperança. Aninha acordou mais cedo do que de costume. Vestiu seu vestido florido preferido, calçou sandálias gastas e foi até a sala. Sobre a mesa, repousava a pasta colorida da escola nova. Ela a observou por longos minutos antes de abrir. Dentro, havia mais que uma matrícula. Havia um futuro. Mas Aninha não parecia tão entusiasmada. Sentou-se ao lado da avó, que costurava um lençol rasgado com olhos atentos. Vó, e se eu não for? Dona Lourdes não se assustou. Apenas continuou a costura. Você só vai se quiser. A escola pública também é boa. Você já é uma luz, Aninha. E luz brilha em qualquer lugar. Mas lá tem tudo. Biblioteca, lanche, sala de informática. E aqui tem seus amigos. A tia Marli que ensina reforço. A quadra onde você corre. Tudo conta. Aninha pensou em silêncio. Pegou uma folha e escreveu algo. Dobrou e colocou na pasta. Depois, guardou tudo no armário, como quem põe um sonho na gaveta sem trancá-lo. Naquele mesmo dia, Álvaro voltou à sua cobertura. Tudo parecia menor, mais frio, menos dele. Abriu o laptop e cancelou compromissos futuros. Enviou uma carta de afastamento da presidência da Tec Mendes com o seguinte trecho. Durante anos construí empresas. Agora quero ajudar a construir vidas. No dia 30 de dezembro, fundou oficialmente o Instituto Ana Clara, uma ONG voltada à educação básica, com foco em escolas públicas de periferia, reforço escolar e saúde preventiva infantil. Nenhum anúncio, nenhuma coletiva, apenas uma missão. Enquanto isso, na Vila Esperança, as mudanças eram visíveis. A escola de Aninha, agora equipada, passou a oferecer aulas de reforço no contraturno, alimentação diária e psicóloga escolar. Algo impensável antes. A diretora dizia, parece outro lugar. Mas o que mudou mesmo foi o jeito das crianças sonharem. Maia, a caixa do supermercado, resolveu terminar o ensino médio à noite. Disse que, se até bilionário muda, por que ela não podia mudar também? O posto de saúde ganhou novos equipamentos. Uma sala de fisioterapia foi montada com doações anônimas.
E os remédios para a pressão de Dona Lourdes nunca mais faltaram. Meri no Réveillon, a comunidade organizou uma pequena festa na praça. Um rádio velho tocava Roberto Carlos, crianças soltavam fogos de artifício baratos e a vizinhança compartilhava refrigerante em copos de plástico. Álvaro apareceu sem avisar, vestindo uma camiseta branca simples e jeans. Levava um pote de sorvete, o verdadeiro, mas recheado com mousse de maracujá caseira. Foi recebido com abraços, piadas e a naturalidade de quem já era de casa. Aninha correu até ele com um bilhete na mão. Tio Álvaro, decidi. Ele se agachou, curioso. Vou ficar na escola pública, mas quero que o Instituto Ana Clara leve reforço para lá. Assim, meus amigos também têm chance. Álvaro sorriu largo, emocionado. É você quem deveria estar dirigindo esse instituto, sabia? Um dia, quem sabe. E os dois se abraçaram, sob os primeiros fogos da virada. Lágrimas se misturavam aos sorrisos da comunidade, aos abraços apertados e aos desejos sussurrados de um ano novo com mais amor, mais dignidade e mais esperança. Dona Lourdes, sentada ao lado de Maia, observava em silêncio. A menina que me salvou, salvando o mundo, disse Maia tocando o ombro da senhora. Dona Lourdes respondeu com um olhar firme. Ela só tá começando. E todos ali sabiam. Algo extraordinário havia sido plantado naquela favela. Algo que nem o tempo, nem a pobreza, nem o esquecimento poderiam apagar. Meses se passaram. A Vila Esperança florescia em pequenos detalhes. As ruas continuavam estreitas, os fios ainda enroscavam nos postes, mas havia uma energia diferente no ar. O que antes era rotina dura, agora era resistência com esperança. E muito disso tinha a ver com Álvaro, ou como todos ali o chamavam agora, tio Álvaro. Mas ninguém mudou tanto quanto ele. De chore se sabe, se antes vivia preso a planilhas e jantares com acionistas, agora passava manhãs tomando café com Dona Lourdes, ouvindo histórias da juventude dela e ajudando a servir o café da manhã das crianças na escola. Os ternos caros foram doados, os carros de luxo, vendidos. Álvaro agora dirigia um modelo popular e usava sempre o mesmo relógio simples, presente de Aninha, comprado num camelô, com o dinheiro de uma rifa que ela organizou na escola. Para você não esquecer das horas que importam, disse ela ao entregar. Ele nunca mais tirou do pulso. Aninha, por sua vez, tornava-se um exemplo vivo, não pela inteligência, que sempre teve, mas pela consciência social. Era comum vê-la dividindo seu lanche, organizando mutirões de limpeza na escola, ajudando os mais novos com tarefas. Mesmo com a oportunidade de estudar num colégio de elite, preferiu permanecer na escola pública. Disse que seu lugar era ali, onde podia crescer junto com os outros. E com o apoio do Instituto Ana Clara, ela fundou um projeto chamado Estrela Miúda, voltado a preparar crianças da periferia para concursos públicos e universidades. A gente pode ser pobre de tudo, menos de sonhos, dizia, de pé numa sala improvisada com lousa velha e cadeiras doadas. Dona Lourdes, apesar das limitações físicas, ganhou novo vigor. Com a fisioterapia e os medicamentos em dia, voltou a costurar para fora, fazendo fardamento escolar e aventais para merendeiras. Era seu modo de sentir-se útil, digna, participante. Velha não é quem parou de andar, é quem parou de sonhar, dizia, com os olhos brilhando. Cash, a paja-chave Álvaro. Ele finalmente entendeu que havia vivido décadas correndo atrás de prestígio, acumulando imóveis e ações, mas nunca soubera o sabor de um abraço gratuito, de um café coado na hora, de uma criança te chamar de tio com afeto genuíno. Agora, ele passava os domingos na igreja da comunidade, às vezes só sentado no banco de trás, ouvindo, aprendendo. Não com olhos de empresário, mas com coração de alguém que fora resgatado da própria solidão. Dada de um dia, enquanto organizava os documentos do instituto, encontrou um velho diário que sua mãe escrevera antes de falecer. Nele, uma frase destacada. A maior herança que podemos deixar não está no banco, está no exemplo. Ele fechou os olhos, respirou fundo, sorriu. É isso, mãe. Tô entendendo agora. No aniversário de Aninha, Álvaro organizou uma surpresa simples. Uma pequena festa na quadra da escola, com balões coloridos, bolo feito por Dona Lourdes
e presentes arrecadados entre os próprios moradores. Mas o presente dele foi único. Chamou Aninha ao microfone e entregou um envelope. Não é dinheiro, disse. É o registro oficial do nome da biblioteca comunitária que construímos juntos com o Instituto. Ela abriu, emocionada. Biblioteca Estrela Miúda, em homenagem à luz de Ana Clara e de todas as crianças que se recusam a apagar. Aninha chorou, mas foi Dona Lourdes quem desabou. Meu filho, você virou mais que um pai para ela. Você virou parte de nós. A transformação não era apenas visível, era sentida. Álvaro já não era mais o homem que andava com pressa, olhando o relógio. Agora, caminhava devagar, olhando nos olhos. E todos na Vila Esperança sabiam. A maior mudança não foi a reforma da escola, nem a criação do instituto, mas o coração de um homem que aprendeu tardiamente a amar como se fosse menino. 2 anos se passaram desde aquele dia no supermercado. Muita coisa havia mudado na Vila Esperança. Mas o que mais surpreendia era a mudança dentro das pessoas. O Instituto Ana Clara agora atendia 4 comunidades diferentes da Zona Leste, com reforço escolar, atendimento psicológico e orientação familiar. Não tinha sede luxuosa, nem marketing em redes sociais. Funcionava com doações modestas e muito voluntariado. E, principalmente, com fé. Na Vila Esperança, a antiga escola onde Aninha estudava virou referência. Ganhou uma horta comunitária, uma biblioteca ativa e pela primeira vez teve alunas aprovadas em escolas técnicas e universidades públicas. E quem liderava muitos desses projetos era a própria Aninha. Álvaro dividia seu tempo entre reuniões do instituto, oficinas com os alunos e tardes na casa de Dona Lourdes, onde agora tinha um quarto só seu, pintado de azul claro, com uma estante cheia de livros e um porta-retratos com a foto dos 3. Ele, Aninha e Lourdes, sorrindo na calçada. Nunca pensei que fosse ter lar de novo, disse ele um dia, enquanto tomava café com pão amanhecido e margarina. Lar não é lugar, meu filho, respondeu Dona Lourdes. É gente que acolhe a sua alma. No aniversário de 15 anos de Aninha, a quadra comunitária virou salão de festa. Mas, diferente das festas tradicionais, não havia ostentação. Havia significado. Cada convidado levou um presente simbólico. Uma planta para o jardim da escola, um livro para a biblioteca ou uma carta com palavras de afeto. Mas o maior presente veio de Álvaro. Eu queria te dar o mundo, Aninha, mas sei que você já está construindo o seu com as próprias mãos. E então, ele entregou a ela um crachá simbólico. Coordenadora do projeto Estrela Miúda. A partir de hoje, esse projeto é oficialmente seu. Você lidera, decide, constrói. Eu só ajudo no que você pedir. Aninha chorou, emocionada. E Dona Lourdes, sentada na primeira fileira, murmurou. Mauro, onde quer que esteja, tua filha virou gigante. No mesmo ano, Álvaro decidiu visitar a antiga sede da Tec Mendes, sua antiga empresa. Queria ver o que havia deixado para trás. Foi recebido com respeito, mas também com surpresa. O senhor voltou? Só para dizer que... Não volto. Olhou para os corredores frios, as salas envidraçadas e os gráficos digitais. Tudo aquilo havia sido o centro de sua vida. Agora era apenas uma lembrança. No caminho de volta, passou pelo supermercado onde tudo começara. Estava diferente, reformado, mais organizado, mas o caixa 3 ainda estava lá. E também Maia, agora gerente, com crachá e postura altiva. E aí, bilionário do povo? Disse ela rindo. Vim só lembrar de onde tudo começou. Nunca esquecemos. Toda vez que um cliente paga um pacote de arroz para outro aqui, alguém comenta. Lembra da menininha que mudou a vida do ricaço? Ela mudou mesmo. E mudou a nossa também. De volta à Vila Esperança, Álvaro encontrou Dona Lourdes na varanda, tricotando um cachecol. Já é Natal de novo, Dona Lourdes? Quase. Tô adiantando os presentes da creche. Posso ajudar? Ela sorriu, entregando um novelo de lã. Tenta não enrolar demais, Álvaro. Ele sentou-se ao lado dela, concentrado. O céu estava tingido de laranja. Crianças corriam na rua. A vida pulsava. E ali, na varanda simples de uma casa humilde, um homem que já teve bilhões no banco tecia, com mãos desajeitadas, o fio mais valioso da vida, o da reconstrução verdadeira. Era véspera de Natal. Na Vila Esperança, o ano parecia terminar mais vivo do que nunca.
As casas estavam enfeitadas com luzes simples, feitas de garrafas PET e papel laminado. Crianças corriam descalças com gorros de Papai Noel e gritavam os nomes uns dos outros como se a vida fosse uma eterna brincadeira de esconde-esconde. Álvaro caminhava pelas ruas como um deles. Vestia bermuda, chinelos e uma camiseta com o logo do Projeto Estrela Miúda. Em uma das mãos, carregava uma caixa com panetones doados. Na outra, uma lista de nomes. Ele mesmo havia organizado a distribuição, de casa em casa, pessoalmente. Isso aqui vale mais que qualquer bônus de final de ano, disse, entregando um pacote para a dona Neuza, que quase perdeu o filho para a criminalidade e agora o via cursando o ensino técnico graças ao reforço do instituto. Enquanto isso, Aninha preparava sua própria surpresa. Há meses, vinha economizando centavo por centavo do que ganhava com suas pequenas ações no projeto. Vendia rifas, fazia brigadeiros e guardava tudo em uma caixinha com o rótulo "De volta ao início". Na manhã de Natal, chamou Álvaro e Dona Lourdes para um passeio especial. "Quero mostrar uma coisa." Os três caminharam até o supermercado onde tudo começara. Estava em reforma, com cartazes anunciando nova direção, mas ainda era reconhecível. O caixa 3 estava lá, a roleta de entrada, o mesmo chão gasto, as gôndolas de sempre. "Aqui", disse Aninha, segurando a mão dos dois. Aqui foi onde tudo mudou. Ela entregou ao segurança um envelope com o recibo da compra, uma doação simbólica para a reforma do caixa 3, que agora levaria o nome Ana Clara, para que ninguém esqueça que um gesto simples pode mudar a história de alguém. Álvaro se emocionou. Dona Lourdes chorava em silêncio. À noite, a comunidade inteira se reuniu no pátio da escola reformada. Não havia árvore de Natal gigante nem luzes cintilantes. Havia mesa compartilhada, música ao vivo com instrumentos doados e uma sensação rara, pertencimento. Álvaro foi chamado para dizer algumas palavras. Pegou o microfone, hesitou por um instante e então disse: "Eu já tive tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas só fui verdadeiramente rico quando uma menina de 10 anos me deu tudo o que ela tinha, sem esperar nada em troca. Aplausos, lágrimas, sorrisos e um silêncio reverente. Hoje, se posso dizer que mudei, foi porque ela me mostrou o que significa dar de verdade. E se alguém aí ainda duvida que o amor transforma, venham até aqui. A prova está diante de vocês." Apontou para Aninha, que segurava uma pequena vela acesa, símbolo da celebração. Ela passou a chama para uma criança ao lado, e assim começou uma corrente. Um por um, cada morador acendia a vela do outro. Quando todas estavam acesas, a praça ganhou um brilho que não vinha da eletricidade, mas da fé renovada num futuro possível. Mais tarde, Álvaro caminhou até o alto do morro da Vila Esperança, onde se via a cidade inteira. Sentou-se ao lado de Aninha. "Você acha que seu pai me veria com orgulho?" "Eu acho que ele nem se importaria com orgulho, tio. Ele só perguntaria se você está feliz." Álvaro olhou para o céu. "E eu responderia que sim. Pela primeira vez na vida, sim." Aninha encostou a cabeça no ombro dele. "Então é isso. Mudou de verdade." E ele soube. A maior prova de mudança era aquela paz que agora morava dentro dele. 10 anos haviam se passado. O tempo, como sempre, correu, mas deixou marcas suaves naqueles que aprenderam a viver com o que realmente importa. A Vila Esperança agora tinha outro ritmo. Ruas pavimentadas, uma creche comunitária, uma quadra reformada e uma escola modelo que virou referência em toda a região. E no centro de tudo, sempre ela, Aninha. Agora com 20 anos prestes a concluir o curso de medicina numa universidade pública, continuava morando com Dona Lourdes, que mesmo com a idade avançada ainda fazia questão de cuidar da neta com o mesmo amor de sempre. "Eu posso ser médica, vó, mas a senhora continua sendo meu remédio de todo dia." Dona Lourdes ria, mesmo com os olhos já cansados. A força dela agora morava em Aninha, multiplicada. Álvaro, por sua vez, transformara-se de forma definitiva. Nunca mais voltou ao mundo corporativo. Dedicava-se exclusivamente ao Instituto Ana Clara, que agora tinha filiais em 5 estados e mais de 1.000 voluntários. Era chamado para palestras, eventos, entrevistas, mas recusava quase todas.
A história não é minha, é dela. Mesmo assim, a sociedade passou a conhecê-lo como o milionário que foi salvo por uma criança. E ele não se incomodava com o título, porque era verdade. E na véspera do aniversário de 10 anos daquele dia no supermercado, Aninha acordou cedo. Foi até a mesma mochila da Cinderela, guardada como relíquia no armário. Dentro, ainda havia o porta-moedas onde ela carregava as economias. E ao lado, um papel dobrado, já amarelado. Era a primeira carta que Álvaro escrevera para ela. Você me deu 80 reais, mas o que me deu vale mais que qualquer fortuna. Ela sorriu e decidiu que era hora de voltar ao ponto de partida. Naquela tarde, ela, Álvaro e Dona Lourdes foram juntos ao antigo supermercado Esperança. O local ainda existia, agora reformado, moderno, mas com uma placa especial sobre o caixa 3. Aqui começou a transformação de duas vidas, Ana Clara e Álvaro. Os três pararam diante da placa, em silêncio. E pensar que tudo começou porque um cartão não passou, murmurou Dona Lourdes, emocionada. Talvez tenha sido Deus apertando o botão de pausa, respondeu Álvaro, para que eu parasse de correr e começasse a viver. Aninha caminhou pelo corredor onde comprara arroz, leite e macarrão naquele dia. Tocou nas prateleiras com carinho. Sorriu para a nova caixa, que sequer era nascida quando tudo aconteceu. Na saída, segurou a mão de Álvaro e disse: Tio, sabe o que mais me impressiona nisso tudo? O quê? Que a gente achava que eu tinha salvado você. Mas, na verdade, acho que foi você que me mostrou que eu podia salvar muita gente. Ele parou. Engoliu em seco. Olhou para ela com o orgulho de quem assiste um milagre acontecer em câmera lenta. Aninha, a gente se salvou juntos. Do lado de fora, o céu estava limpo. Um vento leve balançava as árvores. O mundo seguia igual, mas tudo neles era novo. E enquanto caminhavam juntos de volta para casa, 3 gerações de uma família formada por escolha e afeto, uma certeza se gravava no coração de todos. A verdadeira riqueza não se acumula, ela se compartilha. Às vezes bastam 80 reais e um coração puro para transformar um bilionário em homem e uma criança em farol de esperança, porque família não se resume ao sangue, se reconhece na alma. Às vezes, os maiores encontros da vida não acontecem em salas de reuniões nem em eventos importantes. Eles surgem nos corredores apertados de um supermercado comum, no gesto simples de uma criança que ainda não aprendeu a desconfiar do mundo. Aninha não queria mudar o destino de ninguém. Ela só queria ajudar. E talvez seja aí que reside o milagre. Quando damos sem esperar, abrimos portas que nem sabíamos que existiam. Álvaro descobriu que há dores que o dinheiro não cura, vazios que o sucesso não preenche e silêncios que só o afeto pode quebrar. E entendeu que não se trata de ter, mas de estar, de compartilhar. Dona Lourdes nos ensinou que dignidade não se compra, se constrói com amor firme, com fé teimosa, com raízes profundas. E no fim, essa história nos lembra: a justiça não se veste de toga. Ela mora no coração de quem escolhe fazer o certo. A família não é quem divide o sangue, é quem divide a alma. E o que parecia o fim era só o começo de uma nova vida. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando o que mais te emocionou. Compartilhe com alguém que acredita que pequenos gestos podem mudar o mundo. Inscreva-se para não perder as próximas histórias, porque toda alma merece reencontrar o que um dia perdeu.